Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Oliveira, estamos aqui para mais um episódio no A Giganta Podcast. E hoje nós vamos receber mais um gigante, Yuri Franco. Yuri Franco, que é um fisioterapeuta que hoje atua no futebol, mas tem uma trajetória no esporte incrível. E a gente vai falar sobre isso, a gente vai discutir um pouco sobre carreiras, processos, desenvolvimento, aquela chavinha que a gente tem que virar na vida da gente. E a gente vai falar também de como o Yuri conseguiu, né, sair de Alagoas. Nós vamos entender daquele contexto regional e chegar na seleção brasileira e chegar na Confederação Brasileira de Rugby, né? Chegar a participar de Libertadores, de jogos relevantes, importantes. Então, Yuri, seja muito bem-vindo aqui no Giganta Podcast. É um prazer imenso, cara, te receber aqui, porque nós temos invariavelmente, os primeiros convidados do Agiganta tem que ter uma característica, um critério mínimo, que é a gente ser amigo pelo menos há 10 anos, né? Então você cumpre com tranquilidade critérios de competência, critérios de qualidade, critérios de tempo, de amizade também. Então, irmão, muitíssimo obrigado por você estar aqui comigo e é uma honra te receber. Queria te receber aqui no nosso estúdio presencialmente, né? Claro. Estávamos aguardando esse momento, não deu. Vamos aqui para o nosso Agiganta Online. Boa, Rodrigo. Para mim é sempre muito bom poder conversar com você, né? Eu acho que, como você falou, se a gente for parar para pensar, não que a gente tá velho, né? Cedo. Então, talvez a nossa primeira fala dentro de um laboratório anatômico lá da FAO ainda, né? Ali meados de 2008, 2009. Então, se a 2008 e gente 2009. Isso é incrível, né, cara? para pensar nisso daí, então tem bastante tempo. Você é recém-chegado em Alagoas ali, e aí eu e Guilherme, a dupla ali sempre trabalhou junto. Guilherme Lira, É, grande fisioterapeuta alagoano também. Guilherme Lira. E aí a nossa principal dúvida, talvez o que mais desafiou assim a chegar a você era de entender que a gente queria fazer o processo de iniciação científica todo ali. E a nossa questão foi, Rodrigo, tem uma. Imagina, a gente teve aula de eletro agora. A gente viu que Eletro trabalha na teoria das comportas. Imagina se a gente chega agora e coloca gelo em cima, a gente vai melhorar as coisas. Então, aquela coisa de misturar o gelo com a TENS, que pra gente parecia ser algo muito claro que ia ser muito melhor, só que isso já tinha caído por terra há muito tempo. E aí talvez foi o primeiro balde de água fria que a gente leva a nível científico e você chega, pô, mas não tem nada a ver com isso aí. Então esse daí talvez seja foi um marco para mim ali dentro desse quesito de buscar e ser talvez um questionador dentro dos quesitos aí do que seria começar a vida de pesquisador, né? Cara, isso é muito interessante porque, assim, uma coisa que você me marca bastante quando você fala isso é que eu estava refletindo. Eu tive professores muito jovens, Aham. né? Que tinha uma diferença de idade muito pequena entre quem era estudante e quem era Sim. professor. E depois eu me tornei professor e também tínhamos uma diferença de idade que não era muito distante. Então, você falando assim, pô, 2008, eu comecei a dar aula em Maceió, acho que 2006, eu acho. Cara, eu tinha 20 e poucos anos, eu tinha, né? E já dava aula para vocês. Então, eu tinha uma diferença de idade ali, 4, Uhum. 5 anos na frente. Eu me Isso aí. formei em 2002. Eu me formei em 2002, estava dando aula para você em 2008. Eu já comecei a dar aula em 2006 na faculdade. Então, nota que Isso. assim, tem E hoje, passado já 20 anos de 2006, Aham. eu estou dando aula para os meus alunos hoje que têm idade para ser meus filhos, né? Justo. Então, eu não sei se talvez isso faz parte do processo de amadurecimento da nossa profissão. Aham. A gente não tinha assim, eu tinha dois, três fisioterapeutas que eu olhava e falava, nossa, referência, né? Eu tinha o Carlos Mello, que foi meu professor, e o Carlos Mello virou ser meu aluno nos cursos, olha que loucura. Então a gente se fala direto. Eu tinha Sandra Maior, que era assim, pô, Aham. ainda é uma referência para mim, é um grande nome ainda na Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, no Brasil, se tornou
uma pessoa maravilhosa, assim, já era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito relevante na fisioterapia, principalmente carioca, mas a maioria ali, uma diferença de idade muito pequena ainda, né? Então, e hoje a fisioterapia a gente tem mais referências, pessoas com uma trajetória de fato que Uhum. viveram aquilo ali. É uma sensação que eu tinha que eu ensinava vocês a andarem de bicicleta sem mesmo saber, né? Sem ter vivenciado muita coisa. Então, a gente e ele aprendendo junto com vocês. Sim, Então, isso é muito legal. Mas enfim, aqui estamos, né? 20 anos depois. E assim, é legal que vocês me procuraram com essa iniciativa ali, mas isso foi fundamental, a coragem de você bater na porta de alguém justo. para tentar resolver alguma coisa, né? E aí quando você, pô, me procura ali com aquele, aí a gente começa a estabelecer algumas coisas interessantes, porque nesse meado de tempo eu tinha acabado de receber o título de especialista da SONAF, né? Isso. E aí eu queria fundar, que na época não existia regionais, Aham. um O comitê, núcleo, né? um Isso. núcleo que veio se chamar CAEF, Isso. CAEF, né? Que no acrônimo eu acho que era Comitê Alagoano de especialistas em Alagoano de fisioterapia. Especialistas em Terapia Esportiva, que na verdade era um comitê de especialistas onde só tinha uma pessoa no estado que tinha o título de especialista, que era eu. Mas eu fundei, e aí tinha o COMEF, que é em Minas Gerais, e eu copiei mais ou menos o modelo do COMEF, e Alagoas foi o segundo estado brasileiro Uhum. a ter uma Até. representatividade de sociedade, mesmo Sim. ainda não oficial, né? E aí, o que que era legal? Era formada por mim, pelo Carlos Brolo, nosso querido aqui, Sim. memória, nosso Saudoso. conhecimento saudosíssimo, que é um cara importantíssimo na fisioterapia alagoana, principalmente, meu colega de faculdade. E Marcela Medeiros, que era uma recém-formada, que ainda não tinha o título, veio obter logo depois. Uhum. E Aline Carla. Aline Carla, que também é a mesma situação. E um grupo Enfim, de sempre alunos no. quase se formando, que aí eu vou citar alguns nomes aqui. O primeiro que está aqui comigo, Yuri Franco, Caterine Ferro, Jameson, Jameson. o Hudson. Gui Goodson, que depois foi para os Estados Unidos e tal, se especializou em um Isso. cara fenomenal. Aham. Mas quem? Gabriela. 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 Teve Aí Mariana também que passou. Mariana, que depois se tornou atriz e tal, que é incrível Isso. a carreira dela também. Ah, o Guilherme Lira, não posso deixar de esquecer o Gui, Sim. né? Então, pô, olha que loucura, cara, que maneiríssimo isso. E a gente conseguiu construir um comitê tão atuante que nós levamos um congresso da SONAF para Maceió. 2011. 11/11/11, lembra disso? Isso aí. Quantas histórias? Eu tenho que gravar um podcast, cara, só contando a história desse congresso. É. Com assessoria jurídica do lado, porque tanta história aqui que incrível, né? E nós fizemos um congresso, né, Yuri? Você lembra quem estava nesse congresso de palestrante? Tipo, tinha Kenzo Kazi no alto do Kinesiotape. Enzo Case no alto do Kinesiotape. Lá surgiram Leonardo Costa, Felipe Abdala, Isso. Padão, Giovana, que hoje é a nossa vice-presidente. Isso. Então, assim, não é que surgiram lá, né? Tiveram mais espaço Aham. para poder Foram palestrar mais e tal, e expostos à ali foram sociedade. expostos, né? A gente também, de alguma forma. Sim. E veio o Kenzo Kazi, veio o Red Faber, da Gravatinha Borboleta, que é um dos maiores Isso nomes de mesmo. pesquisa em corrida. A Jill Hudson, que era responsável pela Olimpíada de Londres e do Physical Therapy in Sport. Isso. Ah, William Prentice, o William Prentice, como Prentice. fala no Brasil, né? William Prentice. No E auge o do seu Daniel lançamento de Lambert, que era livro, um inclusive lançou lá, pesquisador que né? pesquisava tendões na NASA, na Universidade de Compiègne, na Pois. França. Cara, que congresso maravilhoso a gente fez, né? Maravilhoso. E que saudade de Alagoas. Yuri, e aí assim, cara, 2011, você estava se formando, não é isso? Pelas minhas contas aqui, você estava Isso. terminando a faculdade. Cara, o que que passava na sua cabeça? Você tinha noção que você sentava. Tinha um fisioterapeuta do Real Madrid, o Fernando, Isso, Fernando. fisioterapeuta do Real Madrid com a gente.
E aí, tu tinha noção, cara? Tu sentava pra almoçar com a gente assim, você olhava, tava essa galera ali, né? Isso. Tava, pô, Na Pezão, verdade, eu acho que Pezão, a minha vida Tadiel, acadêmica, Silvio ela Rezende. passa por 2011, 2015 e agora 2025. Eu acho que são três marcos muito claros que eu tenho assim na minha carreira como fatores de mudança, né? 2011 nessa fase justamente de saída, né, do processo acadêmico para a vida profissional. Ah, talvez o meu primeiro destaque dentro da sociedade, mesmo não sendo sócio ainda, que não tinha essa possibilidade, mas sim, o nome já começa a ser vinculado e você começa a aparecer um pouco mais. Então, todo o aspecto de carreira e talvez a gente começar a entender um pouco mais sobre o que era a fisioterapia, porque muitas vezes a gente fica no romantismo, né, da coisa ali, amor, só que existe um contexto político muito forte, né? Isso daí faz parte do processo de crescimento da gente e a gente precisa passar por isso. Você é um dos grandes incentivadores dessa minha parte política, né, dentro desse meio aí. E aí eu falo que é um divisor, porque até então a gente começa a conversar, a se aproximar ali em torno de 2009, começa o KF, meu primeiro certificado como acadêmico vem de um curso de bandagens, que é justamente lá, e depois vem as jornadas alagoanas acontecendo ali, enfim, conversas da gente, e aí veio aquela primeiro questionamento ali, final de 2010, e aí, eu vou fazer o quê? Próximo ano eu me formo e eu não sei muito bem o que fazer. Vou fazer uma pós ou vou meter a cara e vamos para fora? E aí você fala, ó, sendo vocês, talvez a melhor saída seria abram um leque, sigam dentro de uma característica ali de fazer uma fisioterapia musculoesquelética que tenha pinceladas de fisioterapia esportiva, depois vocês fecham o cerco. Mas é que vocês fiquem ali expostos ao mercado de trabalho do que você já funilar de cara. E aí vem a oportunidade que dentro do próprio Congresso tinha aquele jantar com o presidente que a gente fez aqui, e aí eu sento na mesa de Thiago Fukuda, que até então, Caterine, que veio se tornar minha esposa até hoje, passou um tempo em São Paulo e conheceu a Santa Casa. Ela foi fazer uma parte do seu estágio na Unifesp e lá o pessoal perguntou: você quer o quê? Ela falou: não, quero mais músculo esquelético, então vamos levar você para conhecer Santa Casa. Só que a gente não tinha nenhum contato com ninguém lá. E aí, dentro do Congresso de 2011, abre essa oportunidade de a gente sentar à mesa com o Thiago Fukuda. E aí ele explica toda a parte do processo seletivo, como era que funcionava, dá um gás a mais para a gente entender como é que funcionava. E a partir disso a gente parte para o primeiro desafio da carreira, que é sair de Alagoas no final de 2011 para o começo de 2012 já está na Santa Casa fazendo a especialização em musculoesquelética. Como era incrível essa, não sei se ainda não tenho acompanhado muito essa casa, certamente ainda é incrível, mas naquela época era muito incrível, Aham. cara, porque você tinha aí Tava no. O Thiago na ascensão profissional dele, assim, era o cara da vibe da época. Aham. O Thiago foi da palestra, o Thiago foi para o Congresso em Maceió, ele não tinha aparecido muito. Meu primeiro contato com ele foi 2 anos antes, ele apresentou um trabalho, que foi o trabalho do valgo dinâmico dele no Congresso, Isso aí. e eu que avaliei o trabalho dele, não sei se ele vai lembrar disso. E ele ganhou o melhor trabalho do Congresso, né? Isso aí. E ele ganhou o melhor trabalho do Congresso. Esse trabalho depois recebeu o prêmio no JOSPT, enfim. E realmente é um trabalho que na época, pô, tinha uma relevância muito legal, enfim. Sim. Foi premiado, não só no nosso Congresso. E aí, pô, logo depois eu vou presidir o Congresso, eu lembro dele, falei assim, pô, tem que trazer esse cara. Ele começou a Sim. crescer. E aí eu acho que, eu não sei se foi o Albino, falou comigo assim, cara, eu fui num congresso e ele falou, ele foi bem. E aí me deu a certeza. Falei, pô, o cara tem um trabalho premiado. Ele foi bem, fala bem, um cara desenrolado, um cara. Pô, e aí foi ótima a palestra dele. Isso aí. Eu lembro que, não sei, pô, se a memória não me falhar, a esposa dele estava grávida Sim. e ela chegou assim, com um tripézinho, botou um tripézinho com um telefone e filmou a apresentação dele. A gente não estava preparado para aquilo que os congressos daquela época não tinha sistema de iluminação para isso, não tinha. Ele estava na máquina fotográfica. Isso.
E o cara já estava transmitindo a aula dele no YouTube. Eu vou procurar se ver se eu acho essa aula dele lá de, pô, Aham. 2011, deve ter lá algum lá Sim, atrás, fato. a aula dele. E a gente achou aquilo uma aberração, de como assim o cara está gravando uma aula, e, né? Aquilo incomodou muita gente, né? E vieram, eu falei, não, cara, deixa ele pode fazer o que ele quiser, a aula é dele. E aquilo ali, tu vê que o cara tava muito à frente do tempo dele, né? Sim. Então, o Thiago, cara, aqui é um cara que tava, naquela época já tava à frente. E aí tinha mais quem na Santa Casa? O Brick, não era isso? Flávio Brick. Isso. Ó, surgiu até sozinho aqui uma reação. Monstro, né? Fato. Mais quem? E O Diego Galassi? Diego Galassi, né? E tinha outras pessoas, né? E... Mas, pô, imagina uma formação dessa num hospital com Sim. uma dinâmica incrível, uma relação de comunicação interprofissional, com uma Isso. demanda de paciente absurda. Eu sei que Gigante. eu fui lá, vocês me E receberam de lá. casos extremos, né? E um monte de coisa, né? Isso. E aí tem essa troca nossa que é muito legal, que quando eu comecei a dar aula aqui no JF, que é o hospital Aham. nosso, e eu ligava, Yuri, preciso trocar ideia contigo, porque o JF, serviço público, na época, um caos, corredor lotado, a gente precisava dar Fato. fluxo de demanda, a gente queria estabelecer os protocolos, vamos buscar onde? Santa Casa. Nossa, no Então era caso. a nossa referência mesmo, né? Mas antes disso, cara, tu tem uma passagem no Corinthians Alagoano, ou não? Ou é depois? Tem. Então, na fase de graduação, quando a gente olha, né? Infelizmente, hoje o Brasil ele traz pra gente uma certeza de esporte somente aqueles que estão voltados ao futebol. Tem mudado um pouco mais, os esportes olímpicos têm modificado, mas ainda o futebol é o carro-chefe. Total. Imagina dentro do cenário alagoano, né? Onde somente era futebol. Eu, como regatiano, minha primeira opção foi, cara, lembra, o Rodrigo também já participou do CRB. Talvez seja uma porta da gente conseguir entrar lá. Foi o momento que você estava saindo um pouco mais da parte mais prática ali e indo um pouco mais para os quesitos mais de pesquisa em si. E aí tem o contato com o Carlos Brolo, que aí traz para mim a oportunidade de começar a estagiar lá. Então eu estagiei com o Carlos de 2009 até 2011, quando eu me formei. E aí, talvez uma das decepções do Carlos foi justamente essa. Que a gente preparou todo o terreno, consegui ser contratado, só que aí eu abro mão para poder ir para São Paulo. Então, nesse meio tempo, você sempre fica, pô, será que eu vou largar uma estabilidade dentro de um clube que já estava renomado, que era o Corinthians Alagoano aqui, para arriscar a sorte numa novidade que seria São Paulo, né? Então foram 3 anos ali que eu convivi diretamente já com alto rendimento. E aí hoje eu me pego fazendo algumas coisas ou discutindo algumas coisas. E aí você vê que Carlos era realmente fora da média, o cara acima da média, Acima, que em né? tempos de 2009 a gente discute hoje coisas que ele já fazia, entendeu? Ele é incrível, ele é incrível. Fica aqui, né? Ele tá com a gente, né? E, cara, Claro, é assim, só para contextualizar as pessoas, o Corinthians Alagoano nessa época era o clube que mais vendia atletas para a Europa. Era um isso clube aí. muito antes de SAF, SAD, essas coisas. O cara já era empresário e era o clube Isso que aí. mais vendia, formava atletas e vendia para a Europa, normalmente para Ilha da Entendi. Madeira, Portugal e tal, e os caras iam ali para Isso. expandir. Por exemplo, o Pepe, Pepe é zagueiro de deles. Portugal, Aham. saiu de lá, o Deco Deco. sai de lá para ir para Portugal. Aham. E assim, cara, é de arrepiar isso, né? Porque e a Pois coragem, é. assim, e nesse momento, vamos fazer um paralelo nas nossas vidas, eu já tinha limpado o mercado alagoano do futebol, porque eu já tinha Aham. trabalhado no CRB, já tinha trabalhado no CSA, tinha prestado consultoria pro ASA, e o Carlos estava Isso. no Corinthians, vivia lá também. Então, assim, eu não tinha mais onde crescer, né? Uhum. E aí eu vou para a área acadêmica. Isso. Eu vou para a área científica, eu vou para Recife fazer mestrado em fisioterapia, tinha acabado Uhum. de abrir um mestrado em fisioterapia, né? E também eu acho que eu me torno o primeiro mestre em fisioterapia de Alagoas, né? Eu Isso sou, aí. então isso é incrível também, né?
muito carinho por Alagoas, porque me abriu muitas portas. Engraçado, Yuri, quando eu saio do Rio de Janeiro e vou para Alagoas, eu pensei assim, pronto, agora eu sumi. Porque eu Isso. trabalhava de frente para a CBF. Eu trabalhava no Aham. Clube Comari, que você sabe muito bem, que você já foi lá, Sim, sim. só que tu tava da No pé galera. da, no pé das 5 estrelas, né? Então, eu trabalhava. São tantos campos que se juntam que você não sabe onde é a Isso. CBF e onde é o clube. Só que eu trabalhava Aham. da cerca viva para a esquerda, da cerca viva para a direita. Um dia eu vou lá para o outro lado. E, cara, eu saí dali, fui para Alagoas, falei, pronto, agora não vou. E Alagoas foi o que a coragem da mudança foi onde Isso. eu cresci profissionalmente, e me trouxe até aqui. Olha que loucura aí. Uhum. Talvez se eu tivesse ali no Rio de Janeiro e tal, pá, não tivesse alcançado É isso. o que eu alcancei. A gente nunca vai saber, né? Nunca saberemos. Sim. Mas é a coragem da mudança, né? De você entender que ali já deu. É, mas não foi no CRB, né, cara? Você não vai ter no CRB. O Clube Pois é. Campeão Ficamos lá no Corinthians Alagoano esses 3 anos, já que enfrentou? para mim foi um grande divisor de águas para entender o que seria o alto rendimento. Já ganhou do CRB? Ganhei as 3 vezes que a gente jogou contra. E Putz. aí eu venho pro Bahia e ganho mais 2 vezes. Então, 5-0 Yuri Franco. Já. Mas o coração, né? Pois é. Fica lá. Mas meu filho fala assim: qual o time do seu pai? Perguntaram pra ele. Ele falou: o que paga ele? Mas é isso. É o que o profissional, né? Enfim, Yuri, aí nessas escolhas, essa coragem de ir fazer a vida acadêmica, Uhum. vou dar um salto aqui. Sim, Você tem doutorado, tem pesquisa. Eu tive o prazer de participar do seu doutorado. Tem uma história muito engraçada do seu doutorado que eu conto frequentemente, né? Que é essa história de você, a gente dividir tantas ideias que a gente se confunde se a ideia realmente é sua ou não. sim. E graças a Deus entre a gente não tem isso. Ah, cara, você tem doutorado, pesquisador de alto nível, né? Sua banca, acho que fui eu, Léo Costa, Lu, Luciana de Luciana de Michelis, Michelis pô, a e banca Scatone, né? Scatone, olha a banca do cara, né? Então, e eu ali no meio. Então você tira a qualidade. Mas tá no futebol, bonezinho, short, chuteira, né? Correndo com duas maletas na mão ali, Uhum. às vezes, carregando um monte de coisa, carrega caixa, carrega água, né? Esse é o novo padrão do futebol? Eu acredito que sim. Eu acho que hoje a notoriedade do fisioterapeuta ele passa por uma certeza do cara ele não ser somente o clínico, mas sim ser o científico. Eu gosto de uma frase do Flávio Brick que ele sempre fala o seguinte: ele diz, ó, eu não quero ser cientista, eu quero ser científico. E aí eu acho que eu me agarro muito nesse contexto, porque de certa forma é o que faz o grande diferencial. Hoje uma tomada de decisão ela não parte somente da minha expertise. Existem outros valores ali no meio que precisam ser levados em consideração e a ciência é uma delas. Então não adianta nada eu ter somente a experiência se muitas vezes a minha experiência vai estar enviesada porque é aquilo que eu acredito. E se eu tenho um leque muito grande ali de uma ciência que além da minha experiência, ela me pauta, eu já tenho dois pontos muito fortes da PBE. Então, ah, o contexto talvez de você ter um cenário mais acadêmico atrelado ao meio clínico, eu acho que favorece muito essa maleabilidade de você entender, ó, beleza, até aqui a ciência vai me respaldar, aqui eu vou ter que botar um pouco mais minha cara a tapa, ou não, eu posso dar esse passo a mais porque eu tenho respaldo para conseguir o que a gente está tentando barganhar aqui de certa forma. Então, eu vejo isso assim como um perfil crescente dentro do alto rendimento, não somente do futebol, mas do alto rendimento como um todo, né? Cara, os grandes clubes europeus já colocam isso. Os grandes clubes europeus hoje têm selecionadores, né? Então, os processos seletivos Sim, são muito sérios, são uma isonomia muito boa, tem critérios técnicos muito claros. E muitos deles, né? Eu recebo muitos LinkedIns da vida ali, né? sim, Ah, e aí a gente recebe ali e sempre pede, cara, formação, doutorado.
Isso. experiência científica. Eu acho que isso vem de fora para dentro, né? E, Aham. e é legal que a gente viveu uma época do futebol que é assim, pô, ciência nada, é fazer jogar, cara. Pô, de ciência, pô, Isso. não quero saber do seu artigo, não. Eu ia para a universidade da aula, eu era o prático. Não, ele é prático, não é cientista. Aí eu ia Isso. para o clube, Para ele é futebol. cientista, cientista, né? Teórico. Eu ouvi isso, piadinha, isso é teórico, né? E aí, enfim. E essas pessoas que têm esse preconceito também ficam estagnadas ali, né? O recalquezinho, Fato. não consegue progredir, não consegue estar ali, tá 10 anos no mesmo lugar, Aham. né? Até um dia que alguém descobre que ele tá lá e manda ele embora. Então, normalmente é assim que acontece. Então, mas, cara, a formação científica, eu concordo que é o novo perfil, mas e para entrar nesse sistema? Ela pesa. Na Europa pesa, né? Aham. Mas e no É. Brasil? Como é que tá esse processo? Como é que você começou do Corinthians Alagoano, Santa Casa, próximo passo? Isso. Fora a vida acadêmica, vida profissional. Boa. Dentro da minha vida profissional, eu acho que ela permeia muito pela prática com a Sonaf, né? Aí eu vou puxar a sardinha para isso daí. Porque até o censo que você liderou, e a gente tá retomando agora, boa parte de quem está no futebol ou no esporte de alto rendimento hoje passa por questões relacionadas a indicações, né? Então, dentro desse contexto, a gente começa a visualizar o que eu passei. Então, eu entro no Corinthians Alagoano por uma indicação sua junto com o Carlos, faço todo o processo. Vou para São Paulo e tudo mais. Entro na Santa Casa eu começo a trabalhar no Jeff, né, lá junto com o Flávio Brick. Nesse meio tempo, o Flávio Brick assume a coordenação da CBF junto ao futebol feminino. O que é que ele faz? Indica novamente pessoas que vão estar ao lado dele, que trabalham igual a eles. E faz Confiança com que a gente total. perdure 10 anos dentro da CBF lá, trabalhando com futebol feminino. Aí depois disso, eu entro um pouco mais na parte acadêmica e aí eu vou pro doutorado. Saio um pouco dessa parte mais clínica, né? E aí, 2020, em Maceió, eu recebo de férias, recebo a ligação de Bruno Gilberto. Participou com vocês aqui também, do podcast. E Bruno Gilberto fala, ó, surgiu uma oportunidade, eu não vou conseguir assumir e eu quero indicar você, que é o do Oeste. Então, lá em Barueri, eu estava em São Paulo, morando na época, estava de férias em Maceió, e aí eu tenho a primeira oportunidade dentro do futebol profissional, assumindo uma liderança ali dentro do cenário de um clube que era Série B e jogava o Paulistão, talvez o campeonato mais duro que tem aí a nível estadual. E aí depois disso entra as fases de processos seletivos, que aí eu saio do Oeste na tentativa de mudar algumas coisas, entro através de processo seletivo na CBRU, na Confederação Brasileira de Rugby, e logo na sequência eu faço processo seletivo e onde eu estou hoje, que é o Bahia, novamente dentro de um processo seletivo, onde as valências voltadas ao contexto acadêmico contam e são diferenciais, né? Então, meio que eu consegui surfar bem a onda dos momentos, né? E é Então, interessante. passei pela fase, né, das indicações que me fez aparecer ao mercado e depois entra a carreira acadêmica me forçando a entrar também nos processos seletivos. Essa parte do Oeste eu lembro bem, né? Eu e Bruno Gilberto somos, cara, grandes amigos, Isso, conversávamos bastante. Quando surgiu essa oportunidade, inicialmente para ele isso. não consigo ir, aí ele me liga, a gente conversa, fala, cara, Yuri, né? Ele, cara, Yuri, ele tem o mesmo, cara, também tem a mesma impressão. Vou ligar para ele, eu falei, liga que se der tudo certo, ele vai. E é legal que isso acontece até hoje, esse mecanismo, porque eu recebo vários ainda convites, Isso. possibilidades para trabalhar com atleta, e eu muitas vezes eu não consigo, ou não posso, Aham. às vezes eu até quero ir, mas não consigo ir. E a gente vai, né? Pô, manda para fulano. Isso aconteceu essa semana comigo. Tive uma proposta Justo? para ir para algum lugar, enfim, não vou falar local, mas não consegui ir porque eu estou na universidade, tenho minhas questões aqui, não dá para sair toda vez também. Mas indiquei um colega, eu falei, ó, vai para cá, vai para lá. Pode Então a ser. gente está o tempo Aham. todo agora, né? Jogando meio de campo ali. Claro. E aí a gente indica quem? A gente indica quem tem qualidade técnica, quem a gente tem confiança, quem a gente acredita que pode Uhum. resolver aquele problema.
Então, o Sim, network também não é você ser amigão de todo mundo, né? claro. Não é sobre isso que nós estávamos falando. É Aham, de você ter a confiança daquela pessoa. E justamente. aí você conquista isso, né? Então, isso é muito legal. E aí eu fico maneiro que nessa construção de carreira a gente vai conquistando e a bagagem técnico-científica vai pesar, vai pesar. Sim. E assim, o Bahia tem um processo seletivo que leva muito em consideração a vida acadêmica, porque Uhum. também tem uma origem Acadêmica. acadêmica, porque também tem uma relação com o empregador hoje, na verdade, Isso, ele está na Europa, né? Então você tem um claro. conceito ali de, sei lá, quando o grupo Manchester City deve ter o quê? Cinco, seis times, eu não sei. Na 13 Austrália, times. 13, pô, 13, todos É. atualizados. 13 times, ele tem um padrão para 13 times. Você tem Aham. Bolívar na Bolívia, tem na Austrália, tem nos Estados Unidos, Austrália, Índia, Estados Unidos, Índia. Europa, enfim. Então, assim, tem um padrão, né, deles e que se Sim. repete, não interessa se é na Índia, se é no Brasil, deve ter algumas flexibilidades, mas Uhum. é muito interessante a gente perceber isso e que isso se multiplique, que a gente consiga Claro. enxergar isso, né? Cara, e E a o gente rugby? consegue. E a gente consegue perceber isso não somente, né, a nível. Hoje, a nível nacional, a gente tem São Paulo também, que passou por um processo seletivo, e Igor, altamente capacitado, está lá através de um processo Ó, seletivo. Enfim, Atlético Mineiro, pelas suas diversas, enfim. Eu acho que isso daí eu acho que o traz Atlético Paranaense também faz processo Atlético seletivo. Paranaense, e ele traz o contexto justamente, eu acho que essa seja a nova onda ou a nova forma de se conseguir ao menos também gerar o nível de cobrança. Porque até então, se ficava muito na parceria, isso termina que fica ali, a casa da mãe Joana, né? Então, pô, eu coloquei o cara aqui, eu não vou arriscar cobrá-lo, porque eles vão dizer que foi eu que coloquei ele aqui, como também, pô, é meu amigo, não vou dizer que ele tá errado, enfim, então gerava esse tipo de situação. Hoje, dentro de um processo seletivo, é totalmente comercial, realmente. Então, as cobranças e os processos, eles são feitos de maneira totalmente impessoais, né? É assim, você tem que ser o cara certo, na hora certa, na vaga certa, né? Uhum. Isso aí. Que às vezes também você tem uma formação sênior, mas o clube está procurando um júnior. E isso Justo. muitas vezes não está estabelecido na vaga. Uhum. Isso é um problema, né? Que temos que melhorar o sistema. Então você tem que deixar claro o Claro. perfil do candidato. Porque você não vai contratar um seu terapeuta com a tua trajetória pagando, né, O valor do o Júnior, claro. valor de um júnior que está saindo da faculdade. Então, às vezes o clube Uhum. quer construir o júnior. Fomentar essa Quer, criação, né? né? Ou às vezes está precisando de um sênior, às vezes está precisando de um head. Então, assim, Isso. e às vezes a descrição você tem que casar na vaga. Eu já participei de processos seletivos que Aham. me falaram abertamente, olha, não há dúvida que você aqui foi a melhor possibilidade para contratação, mas a vaga não é para o seu perfil. Nossa vaga é É para o isso. perfil de um aluno, de uma pessoa mais jovem, com menor de formação, que a gente quer construir aqui dentro. A gente vai pagar uma faixa Isso. salarial mais baixa, né? E eu acho isso honesto, mas, pô, participar do processo seletivo é muito legal porque você vai aprendendo. Eu participei de alguns, né? É isso. Alguns me deixaram frustrados, mas eu sempre aprendi, sempre aprendi. Fato. Cara, o que que o rugby, como ele entra na sua vida e o que que ele ajuda você hoje no futebol? Porque Boa. o futebol, assim, eu tô 23 anos no futebol. Ontem eu vi um jogo do futebol feminino Brasil, eu não sei quando vai estar no ar aqui, mas provavelmente esse jogo já passou há muito tempo Aham. quando você estiver assistindo. Uma brasileira, ela, cara, um confronto assim, um ombro com ombro, ela empurra a americana, ela dá um mortal, cai no E-mail. chão, chora e não sei o que, vermelho para brasileira. Para É. porta rugby, né? É o cara sorrindo sem dois dentes, pô, quebrei o dente, né? É. Supercílio cortado e Possível. vambora, Isso. né? Como é que tá? Como é que foi essa história, cara, do rugby na sua vida? Ah, novamente, o rugby, eu entro por um processo seletivo onde eu não sou escolhido de primeira, justamente nessa característica, eu já estava com o doutorado, e aí eles queriam algo mais júnior inicialmente. Quando abre a vaga para algo mais sênior, eles me contactam e aí eu faço essa entrada com eles lá.
Para mim, o rugby foi 2 anos de aprendizado todos os dias. Não somente no quesito pessoal, né? Mas também no quesito de entender que lesão muitas vezes não está relacionada com estruturas danificadas, né? O rugby tem muito disso. É um esporte muito duro e que a cultura deles passa pelo contexto do sofrimento, praticamente. É uma cultura. Então, quanto mais pancada você recebe, parece que mais entusiasmo os atletas têm, né? Infelizmente, hoje no Brasil, a gente margeia muito o rugby de um esporte amador, né? Talvez pela falta de incentivo e pela, talvez, as normativas do que acontece. Hoje, quem angareia muita verba para o rugby está voltado para o rugby feminino de sevens, que é o rugby olímpico, né? O masculino não tem tanta força, mas o masculino ele tem força com o rugby de 15, que é o rugby que joga dois times de 15 pessoas de cada lado, 40 por 40 minutos ali. Então você vê que é uma loucura dessa muito tempo. E aí o exemplo que eu gosto de dar é Kaká estava trabalhando no futebol já, e aí teve um jogo em São Paulo, e aí ela foi assistir. E ela disse que do nada me vê entrando em campo, o jogo rolando lá, eu entrando em campo atendendo o cara. Que é o que não acontece no futebol, né? Então, o rugby ele é muito dinâmico. Então, o atendimento está acontecendo e a gente tá. O jogo tá rolando. Muitas vezes a bola tá vindo para cima da gente, a gente vai ter que deitar em cima do atleta para protegê-lo ali, enquanto que o jogo tá rolando para cima da gente. Então, tem muito disso. Ah, e outro contexto também que a gente via muito lá era o profissionalismo ser um pouco mais baixo, talvez pela falta de grana que era investida nesses atletas. Então a gente via muito dos atletas treinavam de manhã, treinavam no começo da tarde, montava na moto, botava a mochila do iFood e ia fazer o extra dos caras, entendeu? Então, e mesmo assim no outro Para dia de viver, manhã, né? 7h30 da manhã, eles estavam lá pra porradaria de novo, entendeu? Então, eu acho que essa entender que mesmo eu estando numa seleção brasileira, ainda se passava por muitos aspectos amadores nesse contexto aí da lida com os atletas. É, o atendimento médico no futebol virou uma estratégia, né? O time tá ganhando Claro, 1-0, com um a menos, cai toda o hora. goleiro caiu já era, né? Né? Eu trabalhei com massagistas, cara, que ele entrava com a bolsa aberta, assim, e aí Deixando cair as sentia coisas. que tropeçava, abria a bolsa, voava tesoura, esparadrapo, bandagem. O cara passava 15 minutos. Pô, feio pro espetáculo, né? Ruim Sim. pro jogo, ruim pro torcedor que tem que ficar lá esperando aquilo, né? Então, o atendimento, aí a FIFA agora vem com algumas limitações para atendimento, o atleta que for atendido fica um minuto fora. É, pô, enfim. E aí acaba que o nosso trabalho ali, eu sempre falei isso nas minhas equipes, ó, entrem como se fosse a coisa mais grave que o atleta Mais passa, grave do mundo, é isso. né? Mas tem a leitura do jogo, Uhum, pô, não precisa, vai jogar a regra do jogo ali, mas sempre claro. entra concentrado para fazer seu melhor. Uhum, Mas, cara, no 80% das vezes não é nada, né? Então, assim, fato. a gente entra, quando entra, o atleta já tinha condição de estar de pé. Então, isso atrapalha um pouco o espetáculo. Mas no Uhum, ambiente que é onde você joga 6 vezes em 18 dias, igual aconteceu agora com um clube aqui do estado, os caras precisam disso, né? É é uma isso. espécie de um cooling De uma break. estratégia, né? Faz É uma parte do jogo, da estratégia para máquina. descansar, para esfriar o jogo, para o cara respirar, temperatura aqui 36 graus, Castelão, aquela loucura, eles precisam disso, né? Aham, Eles usam isso, e aí vira um tempo para água, corre todo mundo para hidratar, vira tipo aquele call isso. break da FIFA, né? Que é aquele intervalo Aham, de 20 e poucos minutos. E você tem aquilo ali a cada 5 minutos, né? E aí, porque o calendário é ruim, né? Então, eu isso. acho um ponto a ser discutido. Mas, eu queria até ter tua opinião em relação a isso. Eu acho que o calendário congestionado fez a fisioterapia brasileira ser uma das melhores do mundo. Uhum. Nós fomos forjados num ambiente com É, muita lesão, com muito jogo, com elencos muito grandes, com pressões muito altas, e com o tempo nós nos tornamos muito essenciais, curto. né? E É isso. tecnicamente acima da média.
Sim. Eu acho que o fisioterapeuta hoje ele permeia muito bem por todas as áreas do departamento de saúde e performance, né? É um cara que ele consegue falar bem com a medicina, consegue falar bem com a nutrição, falar bem com a fisiologia, falar bem com a preparação física e que consegue abraçar tudo isso dentro do construto que seria a prevenção de lesão, né? Hoje, quando a gente pensa na prevenção de lesão, nessa redução do risco, talvez o personagem principal hoje caia em cima da fisioterapia, né? E aí, como você falou, o calendário apertado, imagina dentro de uma temporada você fazer 80 jogos. Só que dentro desses 80 jogos tem jogos que são jogos que são internacionais, jogos nacionais, jogos estaduais muitas vezes também, e que aí você precisa de uma demanda técnica sua para você ter um bom arsenal técnico para você intervir de maneira efetiva, bem como também um arsenal de números, né? Porque aí precisa de um departamento um pouco mais robusto, precisa de pessoas que tenham a mesma mentalidade e o mesmo, talvez até a mesma gana de fazer acontecer ali o processo. Enfim, então o contexto como um todo favorece ao fisioterapeuta hoje ter esse papel de destaque e talvez a peça imprescindível ali dentro do processo todo, né, do calendário congestionado e dos processos de reabilitação e prevenção. Pô, cara, e se a gente analisar o mercado, imagina só, assim, lá atrás, quando a gente estava lá atrás no Corinthians Alagoano, Aham, era o Carlos. sim, e Tinha você só. ali, o estagiário, tal, mais um outro, Aham, estava por ali. Eu no CSA só tinha eu, por muito tempo, único, isso. né? Então, o mercado para Alagoas, você tinha praticamente, vamos Três quatro exagerar, vagas. vamos dobrar isso, duas vagas por clube, grande, Aham, da época, né? Você tinha duas vagas no Corinthians isso. Alagoano, duas vagas no Asa de CSA? Arapiraca, duas vagas no CSA, duas vagas no CRB, você tinha oito vagas. Uhum, Tá. Hoje, corta o tempo, né? Hoje. Seleção brasileira em 94 levou um fisioterapeuta, acho que foi a primeira vez que levou. Acho que foi o isso. Teodoro Delgado. Hoje levou cinco. Na última Copa, cinco. Na Copa, né, desse ano, cinco. Então a gente sai de um em Aham, 94 para cinco. Futebol feminino veio fazer um amistoso em Fortaleza, trouxe três fisioterapeutas. Só que cada uma isso mesmo. desses atletas que foram convocados tem um fisioterapeuta para chamar de seu. Cada clube de origem dos seus atletas tem em média 4, 5 Isso, fisioterapeutas, tá? E daqui a pouco eu acho que nós vamos ter 8, 9, 10 correto. no modelo europeu, que às vezes times na Itália tem 10, 12 fisioterapeutas, cada fisioterapeuta toma conta de três atletas dentro do clube, né? É isso. Então o mercado hoje, para quem está querendo entrar, está muito melhor, Yuri, do que na nossa época, Do quando nós que queríamos entrar, justamente. né? Só que as pessoas não estão sabendo como, porque o nível de formação está aqui. E a gente entrava. Eu entrei no CRB, o CRB tinha horário de atendimento. O atleta machucado ia de 8 às 9, o outro ia de 9 às 10. Era assim que funcionava o clube. Parecia uma agenda de consultório particular. Aham, Atendia um de por clínica. vez, Aham, não respeitava o horário de treino, não ia no contraturno, ele é atendido uma hora por dia. Falei, não, é manhã, tarde, se possível, noite. O isso. terapeuta tem que viajar, tem que cobrir treino. Começamos a criar demandas, né? Pô, para mostrar o nosso trabalho, inclusive. Isso funcionou muito Sim, bem. sim, sim. Crescemos baseado nesse processo, né? Só que hoje, o que está Fato. acontecendo? A fisioterapia dentro de um clube hoje tá full, cara. Muitos processos, domina muitas coisas. Sim. O recém-formado, ele não tá dando conta de entrar. Dia zero, dia um, entrei. É um desespero. Fato. Aham, O menino, né? Cara, o que tá acontecendo aqui? Então, é eu isso. recebo telefonemas, tipo, professor, pô, obrigado, tal, me ajudou muito, tô aqui num clube, eu vou viajar com um clube, eu não sei o que eu faço na viagem. Não sei o que falei lá. O que que eu levo? Como é que eu faço? São mais Como é que eu clássicos. atendo? Como é que eu chamo os atletas? Eu vou de quarto em quarto, eu monto um setor, eles vêm até a mim. Qual é a logística? Quais são os Aham. horários? Então, processo simples. A gente não aprende, a gente aprende isso, cara, na marra. Na... pla- é. Tá? E aí eu estou muito disposto a E talvez ensinar. aí.
e talvez aí seja o primeiro ponto da gente entender sobre o contexto da soft skill, né, Rodrigo? Porque a partir do momento em que a gente tem essa maleabilidade ou essa abertura de aprender esse novo, isso daí favorece muito o crescimento e você começa a se destacar. Porque o que a gente começa a entender é que muitas vezes a fisioterapia se torna arrogante dentro do meio do futebol porque ela tomou conta de certa forma, de muitos processos. Só que a partir do momento em que a gente já traz até pro Homem-Aranha, né? Se eu tenho grandes poderes, vou ter grandes responsabilidades também. Total. Então, para isso, eu preciso estar maduro e muito bem comigo mesmo para que eu consiga dizer, ó, não, o horário vai ser de tal a tal horário. Ou traçar novas rotas. Não, a gente vai precisar ter um fisioterapeuta no campo enquanto está rolando o treino. Ou muitas vezes a gente vai ter que bater no peito e dizer, ó, melhor que a gente afaste aqui e quem tome conta dessa fase da recuperação do atleta seja a preparação física. Então, essa maturidade e esse contexto de você ser compreensível ao ambiente, isso já denota aí um potencial grande para esse soft skill aí de uma possível liderança também, né? Cara, eu acho que o soft skills ela tem um entendimento individual, né? Assim, a gente tem que. Sim, Para muita gente, o soft skills é aquele cara, hahaha, engraçadão, legal, que se dá bem com todo mundo. Se você se dá bem com todo mundo, provavelmente você não é uma boa pessoa para trabalhar comigo. Porque fato. esse é meu ponto de vista, tá? Porque eu não quero uma pessoa Uhum, que corre no Yuri e fala, Yuri, pô, não, pode deixar, Yuri, pode deixar. Mas não é a verdade aquilo. Aquilo ali não tá. sim, E aí ele corre no outro e fala, não, não vou dar um jeito. Isso é uma pessoa enrolada, isso é um enrolão, né? Isso não é é, uma pessoa com soft skills. Eu acho que uma pessoa com soft skills é uma pessoa que tem maturidade. Você falou maturidade. E assim, às vezes você ser uma pessoa ser mais dura, mais rígida, significa que você consegue estabelecer limites, dar feedback honesto, lidar com conflitos, sustentar uhum, posições impopulares, mas que justo. precisam ser ditas. Eu não vou agradar o presidente do clube, o CEO do clube, dizendo assim, ó, esse atleta aqui, ele vai voltar com Ele 15 tá quilos. bem. Ele tá ótimo. Não tá, cara. Não tá. O cara rompeu, sei lá, o cruzado posterior, 4 meses fora. Entendeu? É Pode isso. se escapar de uma cirurgia. Então você tem que ser técnico, ser justo, saber se comunicar. Isso é soft skills. Fato, Tá? fato. O que você não pode ter é a sua inabilidade de trabalhar coletivamente. É Esse é a o, talvez sua seja o principal ponto. a sua inabilidade de dizer o seguinte: o médico disse uma coisa, eu vou dizer outra, porque eu vou peitar Uhum, nele, eu que decido aqui, medir força. Isso não é soft skills. Isso aí é maturidade profissional de quem não vive o dia a dia. fato. E assim, quem entra nessa vai perder. E você tem que saber qual briga você vai brigar, né? Ali dentro também tem essa. Às vezes você tem que perder alguns, Sim, né? Você tem que, pô, eu acho que é diferente, mas, pô, o coletivo aqui tá, quer é expor o isso. atleta, eu tô achando que não tá na hora ainda. Ou o contrário, eu acho que tem que expor, mas a galera acha que não tem. Então você tem que entender também que não é o que você É. quer, é os Aham. critérios, é o que o clube. Aí você vai defender o seu ponto de vista, as pessoas, cada um vai defender Uhum. o seu, e ali vai sair, né, um comportamento, uma competência, uma É isso. liderança, vai guiar e vai falar, olha, coragem Talvez de por tomar aqui vai ser decisão, o nosso melhor caminho. coragem. Fato. Isso é soft Um dos, skills, um dos tá? pontos que Pra eu mim. acho assim, que eu trago para mim, uma das minhas modulações ali de contexto de comportamento acontece no ano passado, justamente nesse quesito de você estar tão na ânsia de querer mostrar o seu trabalho associado a. E aí vem um pouco, talvez, da falta de traquejo, muitas vezes, na hora de falar. E por eu ter vindo de uma escola muito dura a nível acadêmico e de ciência, muitas vezes era ferro e fogo, né? E aí, novamente, entra esse contexto de você ter uma maleabilidade e você entender que o processo não é você. O processo vai passar por você. Então, isso daí já traz uma certa maturidade da gente entender que a gente faz parte do ambiente, né? A gente não é somente o ambiente. Então, dentro desse contexto, dessa difusão, de você olhar meio que de fora o cenário que você está vivendo, isso favorece muito a você entender que você faz parte desse ambiente e que outras rodas ali
fazem com que a engrenagem e que o mecanismo continue funcionando. Então, quando vem essa maturidade, eu acho que me traz um pouco mais de calma para entender que, beleza, minha opinião é só mais uma opinião. Eu preciso ter ela forte porque passa pela minha história também. Mas que muitas vezes eu vou ter que baixar um pouco a bola e trabalhar um pouco mais por fora para tentar trazer um pouco mais esse meu ponto de vista. Então, isso não só pro esporte, mas eu acho que para a vida toda da gente, quando a gente está lidando com pessoas, eu acho que essa lida ali, o que se fala muito hoje sobre soft skills, talvez permeie muito mais por essa vontade de você mostrar um pouco mais, e muitas vezes é o caminho oposto que você vai ter que fazer, né? O quão é complexo, né? Trabalhar num ambiente que é violento, cara, é violento. Tá, É, total. é violentíssimo. Pressão o tempo todo. Pressão, entendeu? É desconfiança, telefone não para, comunicação tem que ser perfeita entre um monte de gente. Uhum, E controle da sua vaidade, controlar a vaidade do claro. outro, controlar expectativas, né? A Esse é o sua, ponto principal. eu falo Aham, muito, cara, às vezes a gente erra porque a gente gerou uma expectativa. aham, Quantas vezes eu cheguei, trabalhei um atleta, eu estabeleci a meta dele lá, ó, tu vai jogar aham. 3 jogos, você vai estar jogando. Isso. Consigo atingir essa meta, só que eu esqueci de combinar isso com as outras pessoas. Será que o Pois treinador é, não vai usar ele daqui a 3 jogos? Aí o cara tá liberado, vai pro campo, sai a lista, o cara não tá. Aí o pois que é. acontece? Eu gerei expectativa Não, sobre o meu trabalho, o jogador claro. se esforçou para estar na Compra, lista, só que você não controla a lista. E fato. aí a maturidade me fez tentar entender antes de O me outro lado. pressionar, é chamar a equipe técnica e falar assim, tá, qual a expectativa que vocês têm sobre esse atleta? O Uhum, cara fala assim, pô, tranquilo, não tenha pressa aí, porque a gente quer ele bem mesmo, a gente quer ele 100%, a gente não quer ele para aham, 15 minutos, nós queremos ele para 90. Então, para isso acontecer, vai demandar tempo. justo. Então, e aí você nivelou a expectativa. Então, eu já vou trabalhar mais ou menos. Tá certo que futebol, isso, perder um jogo, no outro dia já é diferente, né? Mas E já muda tudo, sim. o contexto às vezes muda, mas pelo menos você já vai trabalhar num sistema de pressão que não foi você que se colocou a Que se pressão, colocou. É isso. tá? E às vezes o cara fala assim, cara, eu preciso para ir para ontem. Uhum, Ok, professor, vou fazer o melhor que eu posso e vamos lá, equipe aqui, vamos. Pessoal, temos que trabalhar todo mundo junto, o homem que é o cara. E é isso, então você vai gerenciando comunicação, fato. você vai aprendendo a lidar com o sistema, experiência, bagagem e a ciência, né? Hoje me perguntaram assim, como é que você lida com prognóstico? Eu falei, eu leio estudos de prognóstico. Que tem estudo para É você isso. tratar, mas também tem estudo para você predizer alguma Uhum. coisa, inclusive tempo de recuperação. Recuperação, fato. Então, não dá para você pegar uma lesão 3C, 4C e falar que o cara vai voltar em 15 dias, porque tá claro na literatura que esse Não tem negócio é biologia, muito mais. nem biologia suficiente para isso, né? Não tem biologia, não tem tempo, não tem nada, entendeu? Então, você vai querer ser herói numa situação dessa? Não, aí você já Fato, estabelece um fato. prognóstico aceitável, né? E eu acho que isso vai começando as coisas começam a criar um ritmo coletivo muito legal Uhum. É, de e, do e médico pensando nisso antigamente até, que Rodrigo, centralizava a comunicação na Yuri, falava, é tanto. Hoje claro, o médico é isso. espera o round ali para É fechar isso. isso com todo mundo. E hoje a gente lida muito, né, quando tá falando do futebol, do esporte de alto rendimento, com números o tempo todo, né? Então, a expertise em você saber analisar dados também traz um diferencial a você. Putz. Da mesma forma em que, beleza, eu olho lá e na literatura para a gente tá batendo que uma lesão 2A de bíceps femoral, 18 dias vai ser o suficiente para esse cara ficar lá com a gente. Sendo que se a gente tem um N tão grande ali dentro do nosso contexto, de uma equipe já bem predeterminada, e que a gente vê que não é 18 dias, a gente consegue, na maioria das vezes, voltar em 13. Eu consigo trazer esse meu prognóstico pessoal. Então, talvez esse manejo, esse traquejo que a gente tem hoje, e da facilidade de muitos clubes hoje estarem com esse arsenal grande de variáveis aí sendo estudadas o tempo todo,
favorece muito isso daí e traz até mais firmeza para a gente, em algumas vezes, tomar uma decisão de dizer, opa, ó, o nosso talvez não é 18 não, hein? A nossa média aqui tá batendo em torno de 25 dias. Ou não, são 12 dias realmente. Então, a gente consegue propor o cara que ele vai voltar no próximo jogo, enfim. Então, isso é algo que também traz um pouco desse hard skill nosso como analista de dados, mas também o soft skills da gente saber falar essa informação, que não adianta nada a gente só trazer o dado bruto, né? E ler o ser humano, né? Porque você conhece o atleta. Fato. É assim, a nossa área, eu falo assim, ó, eu tenho a sorte de antes deles serem meus pacientes, antes deles machucarem, né? Aham. Eles são meus colegas de trabalho, então eu os conheço, Fato. eu sei comportamento. Aham. Às vezes tem um cara que não dorme bem, consome álcool, pô, fuma, não vamos ser aqui, porque a gente sabe que tem atleta que Sim. fuma, Sim, sim, vamos sim. ser romântico aqui, né? O cara solteirão e tá na vida louca. Bom, né, tu não vai arriscar um prognóstico, né? É a complexidade do, Abaixo do da processo média. preventivo. Abaixo da média. É o contexto. Então você vai falar, olha, esse atleta aqui, sobrepeso, tal, né? O percentual de gordura não tá ali, as dobras não estão tão Aham. legais, o cara não tem uma carga acumulada. Pô, tu vai se proteger, né? Fato. É experiência. Então isso é a coisa que e pô, eu acho que a gente saiu de uma fase que a gente não tinha dado. Começamos a Isso. colecionar dados, começamos a coletar dados. GPS chegou, amigo, dado para trocar aquelas planilhas enormes e tal. Aí o cara machucava, Aham. machucava. Machucou, vamos olhar a E planilha. agora? Eita, ó, aqui, ó. Pô, a desaceleração do cara aumentou 200% de ontem para hoje. Ó, por isso que rompeu aqui. Aí agora a gente começa a saber quais são os dados mais relevantes, e aí vem inteligência Mais relevantes? artificial, Big Data, né, dashboards Justo. interativos. A gente começou a criar algoritmos. Todo clube que eu trabalhei, eu criei meus próprios algoritmos ali para entender, ou estimulei a equipe para criar. Aham. Começa a pitar antes da tragédia acontecer. Você falou, pô, você deu uma aula maravilhosa para mim sobre isso, sobre prevenção nesse contexto, né? Da dificuldade Aham. de avaliar, pô, um monte de coisa. É sono, é alimentação, é cansaço, é acúmulo da carga, é se o cara fez sprint, se não fez sprint, pô. É, quando a gente consegue deixar de ser um cara que acumula o dado e começa a realmente ler os dados, pô, eu acho que é um ponto interessante. Mas temos o que evoluir ainda. Eu acho que a gente vai Isso. evoluir muito ainda nesse aspecto. É isso. E, novamente, né? A gente é um profissional que permeia muito bem por todas as áreas. Só que a gente precisa das outras áreas ainda também, né? Então, esse talvez seja o principal ponto da gente levar em consideração, porque muitas vezes o cara ele vai estar super bem, clinicamente ótimo, só que o tecido ainda não cicatrizou. Cara, E é a medicina que vai ser o cara responsável por isso. No CSA eu acho que eu era o Então, departamento de acho que saúde. tem todo esse contexto aí. No CSA eu era fisioterapeuta único, eu fazia transição, eu fazia saúde e performance ali, né? Tinha um preparador físico de campo, mas quem fazia até chegar nele era eu, então eu tinha que fazer a transição um, transição 2 para chegar no cara ali. Uhum. O médico passava, não ficava, era uma vez por semana, não tinha dentista, É isso. psicólogo, nutricionista não tinha, então assim, cara, eu era praticamente o fisioterapeuta ali, nesse O contexto, centro. era o departamento. Aham. Você não tinha. Às vezes naquela época a gente falava assim, chegava pro atleta e falava assim, eu vou resolver seu problema. Porque não tinha escolha também, ou era você ou não Então tinha era outro. você ou ele tinha que buscar fora, né? Corta 20 anos depois, cara, eu trabalhei em departamento que tem 25 pessoas. Pô. Três fisiologistas e três nutricionistas, quatro massagistas, seis, sete Uhum. médicos, cinco fisioterapeutas, né? Pois é. Dentista, psicólogo, assistente social. Caraca, mano, que loucura. Aí você tem que saber se comunicar. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Bem, com clareza, preventivamente, com Uhum. respeito. Então, É. Eu e acho que a prevenção ela parte por isso, né? Ela passa por esse contexto de você antever o caos. O caos ele vai acontecer de qualquer forma, só que você precisa ter essa linguagem fácil e aberta para exatamente. que a partir do momento que você levante o alerta, ele seja entendido e a sua seu ponto de vista ele seja aceito, né? É liderança Isso proposital, daí né?
além de tudo isso. Porque se a gente pega hoje no futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro hoje está sendo disputado em 5 pontos. Hoje a diferença do cara que está indo para a Libertadores e o cara que está sendo rebaixado está de 5 pontos. Ou seja, dois vacilos ali, você pode sair do céu pro inferno, né? E isso daí vem muito do contexto de como que tá essa organização interna, né? E assim, eu não posso deixar de resgatar minhas origens, né? Eu vi uma entrevista da ex-presidente do CSA, ela falou assim, olha, tô saindo do cargo, mas eu vou deixar aqui o CSA na situação que eu entrei e tal. Faltava um jogo, o CSA tinha 0,13% de chance de cair de divisão. Isso aí. Era impossível cair. Tinha que ter uma combinação de resultado absurda, de Com saldo de goleadas e afins, gol, né? goleadas e tal. Cara, não aconteceu e É isso. caiu. Então, aí Como é ela, isso, né? caraca, então assim, 0,0001 gol. Se teve chance, Então, se aquele juiz não tivesse resolvido dar aquele minuto de prorrogação onde saiu o gol, não tinha caído. justo. Então é decidido mesmo, cara, no detalhe. E a fisioterapia, eu acho que ela é uma peça. Eu acho que a fisioterapia não ganha Fundamental. jogo, não ganha jogo, mas ganha campeonato. Sim, Ganha campeonato. sim. A fisioterapia ajuda a ganhar campeonato, né? Porque Isso. no somatório total a gente pode fazer a diferença, né? Em E todo o contexto. todo o contexto e ajudar muito. Ganhar é muito falta de humildade nossa, mas participar muito ativamente de um processo de um time vencedor, Sim, né? sim, sim. Isso é muito legal. E é legal que isso acontece ao ponto da gente ficar imperceptível. Aí significa que tá maravilhoso. Isso daí eu acho que é o principal e o que muitas vezes frustra quem tá dentro do alto rendimento. Porque a partir do momento em que eu entrei em um clube maior, muitas vezes você vai querer aparecer. E a gente só, quando tá lá dentro, é que a gente entende que quanto menos a gente aparece, Melhor é. menos mais valorizado você fica, né? Porque eu falo, pelo que a gente viu, né, ano passado, grandes clubes aí com números gigantes de lesão, e a partir do momento que isso acontece, você começa a ser alvo, né? Então, E tá na aparecendo maioria demais das nesse vezes contexto. não é culpa sua também, mas aí E só. não é isso. É. Mas, cara, eu trabalhei num contexto de calendário não congestionado, 40 jogos no ano, Disney. Eu cheguei a ter É, 175 dias sem ter uma lesão. Nós estamos falando de um campeonato inteiro com duas lesões musculares, entendeu? é isso. É, uma de um goleiro que deu um sprint errado lá, enfim. E outro um atleta que nem atuou. Então, nota que é um contexto assim, é o treinador ter a possibilidade de repetir o mesmo time 20 jogos seguidos, 20 jogos. a não ser por cartão. Aham, Você tá entendendo o que que é isso? é Isso isso. e aí ninguém nota o trabalho até que um dia na transmissão, na televisão, um jornalista falou: Cara, eu não sei o que acontece com esse clube do X aqui, que era o Alverca de Portugal, enfim. Esse clube, ele repete A escalação, dezenas de jogos a mesma escalação, não tem problema de lesão. E aí alguém, puf, holofote, por que que não tem lesão? Por que que não tem lesão? As pessoas queriam saber por que não tem lesão. é E aí isso. o trabalho aparece. Mas aí não é o trabalho de uma pessoa, é o trabalho de um colegiado. Do Sabe o departamento. que é É legal? isso. O empregador, o cara que pagava, ele Aham, sabia disso desde o primeiro dia. Que é a pessoa, a é isso. única pessoa que tem que saber da qualidade do seu trabalho é É aquele quem cara tá que ali está empregando. sentadinho lá no topo da pirâmide. É esse que te emprega, é esse que te paga, né? E é O isso. resto é vaidade. E hoje, quando a gente pensa sobre futebol, né? O esporte de alto rendimento como um todo, ele está pautado não mais em quantidade de gols que esse atleta faz, que é importante sim, mas o quão disponível ele está. Então hoje a principal moeda, talvez, do esporte de alto rendimento do futebol é disponibilidade do atleta ou disponibilidade do seu cartel, do seu plantel, né? Então o ponto principal eu acho que seja esse. Quão disponível está a sua equipe para que ela possa performar de maneira efetiva. Então, esse é talvez a grande marca que a gente vai ter que levar em consideração, né? O Yuri, agora o clube passa a não conseguir mais dar conta de gerenciar individualmente o esporte coletivo,
de ações individuais. Ó, clichêzado, Fato. né? Aham, E aí começa a surgir, eu estou nesse lado agora também, consultorias aham. com atletas particulares. Individuais, sim. Você, dentro do clube, como é que você enxerga isso? Você já teve dos dois Hoje, lados, né? hoje existe muito isso, sim. E novamente, o que denota o bom trabalho do personal é justamente a comunicação. Porque a partir do momento em que eu tenho hoje uma demanda em que talvez esse meu atleta ele tá sendo trabalhado para ser o titular da partida, talvez o meu papel dentro do personal vai ser muito mais um cara, um resfriador ali do motor, do que eu gerar mais demanda para ele, né? Então isso parte muito da minha comunicação associado ao meu entendimento. Porque o que acontece também, entra no contexto vaidade. Eu, como personal, vou querer que o meu cara apareça fazendo ali o seu stiffness de tornozelo. Só que o cara muitas vezes já fez pela manhã lá no clube. Não precisa de novo. O que ele muitas vezes está precisando ali é de um comportamento mais de enfim, de uma liberação do que algo mais ativo para ele novamente. Enfim, então eu acho que, novamente, o soft skill da comunicação entra muito nesse contexto. Da mesma forma em que por eu estar com o personal, esse atleta ele já tem um pouco mais de confiança e muitas vezes alguns alertas vão partir de mim para o clube, porque novamente eu tô com ele muito mais no dia a dia. Então Então é isso melhor daí trazer o cara para você, né? favorece essa comunicação. É isso? É melhor, porque o cara vai ter, ele vai ter o particular dele. É Então, isso. do meu ponto de vista, o clube tem que aproximar essas pessoas. Isso é um caminho sem volta. Eu já vivi duas realidades. A realidade onde eu consegui me aproximar do clube, fiz um trabalho, cara, o cara machucava, a gente fazia uma planilha, reunião juntos. Aham. Trabalho tão legal, cara. Começou com o Albino no Fortaleza, depois veio com o Patrício. Muito legal, uma construção, Boa. ideia, de abertura para eu falar, para eu ouvir. Uhum. Uma outra experiência, que agora eu não vou dizer o clube, que, cara, eu recebi uma planilha dos caras dizendo que eu podia fazer massagem de bota na perna contralateral, nenhum exercício. E aí as pessoas perderam também, que assim, o atleta me procurou para eu trabalhar com ele. Se o atleta me procurou porque ele está buscando meus, né? O clube Justo. pode impor o que ele quer. Eu não sou funcionário do clube, eu sou funcionário do atleta. O atleta, sim, ele Aham. pode chegar para mim e falar: olha, eu só quero receber massagem, tu quer fazer? Se eu quiser, ok. Se eu não quiser, eu pego minhas coisas e vou embora. Olha, eu não quero fazer nenhum exercício hoje. Sim. Tudo bem? Aí é só eu e ele, eu e o cliente. Só ações passivas. Sou eu e o cliente, É entendeu? isso. Agora, o clube, de falar o que eu tenho que fazer quanto profissional, peraí, a responsabilidade técnica é minha. Então, é muito melhor o Pois clube é. aproximar, É. construir junto, tal, pá. Aí E vem novamente, a vaidade, comunicação como sendo. comunicação, pá, roda, 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 vaidade, comunicação, né? É incrível. Isso. E Yuri, pra gente ir finalizando, pô, passa muito rápido isso aqui, cara. Tem um monte de Yuri, de Rodrigo, querendo entrar no futebol. Eu estou muito dedicado a ajudar essas pessoas ultimamente, Uhum. certo? E estou construindo, assim, sabe aquelas perguntas que a faculdade não responde? O que que eu Sim. boto na mala? Como é que eu faço na viagem, na concentração, dentro do hotel, dentro do ônibus, dentro do avião, dentro do, né? E até desde como trabalhar condições complexas, entendeu? Justo. Muito difíceis, controle de carga, Uhum. então, assim, realmente nós vamos chegar nesse nível. Até melhorar a comunicação, melhorar o controle de vaidade, todos esses aspectos aqui eu tenho Uhum. me dedicado. Mas o que que você pode falar para essa galera, cara, que está ali, último período, tentando abrir um espaço, sonhando em trabalhar no seu clube de coração, que provavelmente não vai acontecer, mas que vai acontecer em outros lugares, né? O que que você poderia É. dizer para essa galera? Eu acho que o principal ponto que a gente tem que levar em consideração na hora que a gente está pensando em entrar no mundo do alto rendimento, não somente do futebol, mas é que o network ele faz parte do processo, né? Então, ter boas relações faz parte de você estar ambientado a esse contexto. Junto disso, eu acho que um arsenal voltado a técnicas básicas também é algo super importante.
Você saber bandar bem um atleta é algo muito importante. Você saber o exercício certo para você fazer e que momento você vai fazer, isso daí também é o ponto máximo, né? Então, eu acho que o permeio entre uma boa comunicação para você ter um bom network e você permear por um bom senso de você entender quais são as etapas que você vai ter que trabalhar em cada um desses momentos, eu acho que isso é muito importante. O que eu sempre falo, né? Eu acho que você ter mentores também isso facilita muito. Ter o Rodrigo hoje como mentor, para mim, faz total sentido, porque muitas vezes a dúvida que eu tô tendo ali naquele momento ele já passou e o caminho vai ficar muito mais fácil. Ou talvez a dica que ele vai dar é dizer, ó, eu já fui por esse caminho, e aí a vivência vai trazer uma outra saída. Então, novamente, eu acho que o caminho para o sucesso dentro desse meio, né, do esporte, eu acho que vai muito pela uma boa comunicação. Você ter aí grandes exemplos vai favorecer isso a você e também nunca faltar o senso do básico, né? Então, não adianta nada eu querer fazer com que o cara pule de bungee jump se ele não consegue saltar ali do chão, entendeu? Então, isso daí eu acho que talvez seja o carro-chefe para que a gente consiga ter esse contexto. E por fim, eu acho que sermos científicos. Isso daí talvez seja o grande diferencial. Flávio Não Ben, aceitar somente o que você vê ou o que o outro falou que seria interessante. Tenha seu senso crítico, porque isso daí pode gerar um grande diferencial para você. espetáculo, cara. Irmão, muitíssimo obrigado. Foi uma honra poder te receber aqui. Você de fato é um gigante. Eu queria dizer que eu também te ligo muito para tirar, para a gente trocar ideia, né? Caterine Ferro também, que é a sua esposa. Eu tive uma situação uma vez num clube que eu trabalhei sobre dor crônica e, Isso. cara, naqueles embates ali, né? E Uhum. eu liguei para ela, Cacá, Caterine, me manda tudo que você sabe sobre, me explique isso aqui, que eu preciso ter uma reunião lá, eu preciso mudar lá. Para mim é muito É claro, mas eu isso. não consigo deixar tão claro assim para o outro. E ela me ajudou muito e eu consegui deixar claro para as outras pessoas, enfim. E naquele dia, ela veio um cientista aí, é o teórico aí, né? E eu falei, pô, não, é clínica, cara, é clínica, assim, não é só cientista, É é isso. científico, né? Mas é É difícil isso. você conversar com pessoas que às vezes não têm esse olhar, esse letramento, é complicado. Irmão, eu espero que as pessoas escutem duas, três vezes esse episódio, porque é muita coisa legal. Boa. E muitíssimo obrigado, tá? A giganta. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado e espero que a gente consiga mudar a realidade aí de algumas pessoas só com essa fala e fico à disposição aqui para a gente E aonde é que as trocar mais pessoas te ideias. encontram, cara? É a última pergunta. Estou na rede social, então fiquem à vontade, Yuri Franco, o mais fácil possível ali. É, E a gente vai estar à disposição para tirar dúvidas, trocar ideia e novamente, muito obrigado pela oportunidade, professor. Valeu, pessoal. Um abração. Valeu, a giganta.